Oi, pessoal. Mais uma vez estamos reunidos para fazer uma reflexão sobre a nossa vida em relação a Jesus Cristo. Cada tema que nós escolhemos é um tema que serve para a gente meditar, pesquisar e cada vez ficar melhor diante de Deus. O mundo está todo estragado. Às vezes a gente olha e não vê saída mais para o ser humano. Nós somos envolvidos pelo mal. Então, muitas vezes a gente pensa logo, qual vai ser o nosso destino depois da morte? Então nós sabemos, a igreja explica que nós vamos ter o juízo particular. Quer dizer, aquele que morre tem um juízo diante de Jesus. É Jesus quem vai julgar. Por que é Jesus que vai julgar, não é Deus? Porque Jesus foi o enviado de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele nos ensinou qual era o caminho para chegar até Deus. Então Ele é o juiz nosso. Ele vai analisar a nossa atitude aqui na Terra. Cada vez que eu falo eu sou cristão, pesa na nossa consciência. Porque ser cristão é assumir o que Jesus ensinou. É viver como Jesus quer que a gente viva. Não é ir na onda do que está acontecendo. E uma coisa que está muito em moda na televisão, em todos os meios sociais, é o fim do mundo. O fim do mundo para quem morre agora é quando Jesus voltar. Jesus volta no dia da nossa morte. Jesus vem e nos julga. Você morreu, você entregou a sua vida da terra nas minhas mãos. E agora vamos analisar quem você foi, o que você quis, como você viveu. Você atendeu o que eu pedi? Você viveu o que eu te ensinei? Eu te mostrei o caminho, você seguiu o caminho? Eu falei que eu era a verdade e eu era a vida eterna. E agora você está diante de mim com tudo o que você foi. Então, aí é nosso juízo, nosso momento da justiça de Deus na nossa vida. Não é fácil, não é. Porque ninguém de nós passa por esse mundo tão cheio de pecado sem levar algumas culpas para diante de Deus, diante de Jesus. Então, existem alguns momentos na Bíblia que Jesus dá a explicação para a gente, qual é o destino nosso. Um dos momentos mais bonitos que eu acho é justamente aquele quando o Lázaro morre, tem a recompensa de Deus, e aquele homem rico que nunca ligou para o Lázaro pede para que alguém volte lá e fala para os irmãos para mudar de vida. Porque o que ele estava passando no lugar que ele foi não era fácil. Ele queria pelo menos um copo d'água e não dava. Então, eu falo assim, Jesus mostrou perfeitamente, não existe possibilidade de quem está no céu voltar na terra para poder explicar. Não existe possibilidade. É intransponível. É dois mundos completamente diferentes. Terra é terra, céu é céu. Então você faz a opção porque Jesus te ensinou. Eu vou deixar o Flávio falar um pouco, tá? Olá, pessoal. Tudo bem, Flávio? Nessa reflexão, a gente vai colocar algumas leituras aqui, na verdade, uma, duas ou três no máximo, para a gente entender. Como a dona Dilce falou, tudo que a gente fala aqui é de acordo com a Igreja Católica. Se a gente falar Dilce, alguma coisa que a Igreja não ensina, vocês desconsiderem, por favor. Mas a gente vai procurar sempre colocar aqui um embasamento na Bíblia, no magistério da Igreja ou na tradição que a Igreja nos ensina.
Então aqui tem uma leitura para mostrar que Jesus é o nosso juiz. Diz assim, em João capítulo 5, versículo 22. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. E isso aqui é muito fácil da gente compreender, porque todas as coisas que existem por Cristo, com Cristo e em Cristo. Todas as coisas que o Pai fez, ele é o Criador, ele fez por meio do seu Filho e entregou tudo a ele, né? Então, muito louvamos e bendizemos Jesus, porque ele quis se encarnar e resgatar cada um de nós. Ele veio para redimir os nossos pecados, para morrer e nos dar, além da vida que a gente fala, né, a vida eterna, ele veio para curar, libertar e nos salvar. E ele fez isso nesse grande plano de salvação com maestria. Mas muitas vezes a gente não aceitamos e não optamos por essa salvação, por esse plano, né, de Deus para cada um de nós. E fazemos a opção de negar Jesus e desejar outras coisas e colocar outras coisas no lugar de Deus já nessa vida. Então, o Pai, ele entregou tudo ao Filho, e Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Ele é o nosso juiz, né? Juiz, e muito bom porque ele sabe, ele passou pelas nossas dificuldades, ele foi humano, ele é Deus, um Deus humano, assim como nós, ele sabe das nossas aflições, das nossas fraquezas, e ele julgará com justiça, porque Jesus, o Senhor, não é justo, ele é a própria justiça. Jesus, ele não é sábio, ele é a própria sabedoria. E Jesus não é misericordioso, ele é a própria misericórdia. Então, que bom que nós tenhamos Jesus como juiz, e não é fácil ganhar a salvação, porque não basta seguir o que Jesus quer, né? Que muitas vezes o pessoal acha que Jesus quer as coisas. Basta termos Jesus como modelo e fazer as coisas que ele fez. Ele mesmo disse que nós seríamos capazes de fazer coisas maiores que ele fez. Então, para todos nós é possível sim, mas demanda muito esforço, muita renúncia, e muitas vezes a gente não quer abrir mão dessas renúncias. A gente quer fazer as coisas aqui nessa vida o que é mais cômodo, o que é mais prazeroso para nós. E Jesus, ele pede para nós não sacrifício, mas um coração voltado a Deus e aos irmãos, um coração capaz de amar e desejá-lo mais do que tudo nessa vida e numa vida vindoura, né? Que no Creio fala, de Niceno Constantinopolitano, fala de um mundo que ainda há de vir, né? Não é esse mundo. Jesus falou, eu não sou deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo, melhor dizendo. Então, se assim o fosse, no momento da sua paixão, ele fala isso a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os anjos viriam aqui me socorrer. E ele não está interessado nesse reino. O governo de Deus, o governo de Jesus, está no céu. Um lugar ou uma realidade onde Jesus, ele é supremo. Deus reina e governa com maestria, com glória, com poder. E é esse reino que nós desejamos. E nós precisamos desejar, né? Desde já, estar onde Jesus está. Desejar as coisas que Jesus deseja. Amar as coisas que Jesus ama. E essa é a primeira leitura, Dilce. A segunda leitura, no capítulo de João, só para a gente se situar e falar um pouquinho melhor de como vai ser esse juízo particular que todos nós teremos, né? Após a nossa vida aqui neste mundo, ver Jesus tal como ele é. Diz essa palavra aqui de João, que nós veremos Deus tal como ele é, e Deus verá
nos verá tal como nós somos. Como será que nós devemos nos apresentar diante de Jesus? Com qual sentimento, né? Com quais obras? Com quais motivações? Então, assim, eu penso que nós nos devemos apresentar a Jesus com todo o amor, de desejá-lo mais que tudo, mais do que nós mesmos. É assim que nós devemos nos apresentar. Isso é muito difícil porque se nós não vivemos uma vida com Jesus neste mundo, no mundo que há de vir, é muito possível que a gente escolha outras coisas, coloque outras coisas, tenhamos outros pensamentos que não seja o Senhor Jesus. Aí dessa forma vai ficar muito difícil e vai ficar muito longe a nossa salvação, né? Até mesmo de ir até o purgatório para se purificar. Aquele que ainda deseja a Deus e tem algumas penas, algumas faltas, pode ainda se purificar e ganhar o céu. Mas aqueles que não se desapegam do pecado, não rejeitam o pecado, não renunciam, não renunciam o pecado, não querem deixar o pecado, é muito difícil de ganhar o céu. A terceira e última, Dilce, para você até me ajudar a comentar também, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 13, no capítulo 13, versículo 12, aliás, fala da face a face, que nós vamos ver Deus face a face. O que a gente pode falar disso? É ver Deus tal como ele é, na outra leitura foi dito, né? Porque, por enquanto, nós temos uma ideia de Deus. Quando a gente fala do Deus Pai, que criou o mundo, faz muito tempo que o mundo foi criado, então ele deve ser bem velhinho. Então nós vemos um Senhor de cabeça branca e tal. Mas quem disse que que Deus é assim? Ninguém viu Deus. Moisés falava com Deus. Mas será que Moisés viu Deus? Não, a Bíblia não fala. Os profetas falavam com Deus, mas alguém viu Deus? Porque se Deus fosse uma coisa comum e fácil para todos, ele deixaria de ser Deus. A gente teria a oportunidade de manipular Deus. Assim como a gente manipula as pessoas hoje aqui. Se alguém conhece uma pessoa integralmente, do momento que ele nasceu até a fase adulta dele, ele cometeu erros. E eu sei dos erros, então eu manipulo. Assim também, se Deus não tivesse seus mistérios, ele deixaria de ser Deus. Porque nós já desfazemos de Deus, sabendo que ele é Deus e que tem os seus mistérios. Imagina se ele não tivesse nenhum mistério. É verdade. E essa leitura, Dilce, diz assim, né? Que a gente viu. Hoje vemos como por um espelho. Essa leitura diz: confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Então será um conhecimento assim esplendoroso, né? De ver a Deus face a face e para muitos se alegrar, né, com essa visão e desejar somente aquela visão, né? Nada mais se importará. Só importará aquela visão de Deus, aquela visão maravilhosa, gloriosa. Esse será o nosso desejo. Eu acho interessante uma coisa. Quem é Deus? Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos contaminados pelo pecado. Perdemos uma boa parcela da nossa fisionomia, das nossas atitudes. Então, Paulo, na carta aos Coríntios,
ele fala quem é Deus. E no finalzinho, depois que ele descreve tudo, ele fala que Deus é amor. Aí eu pergunto de vocês, qual o ser humano que deixa de amar? Foi uma coisa que Deus colocou no ser humano. O amor, ele colocou a fé, a esperança e a caridade, porque caridade é amor. Na língua da igreja é amor. Ninguém é caridoso se não tiver amor. Ninguém ajuda o outro se não tiver o amor. Agora, de tudo que nos é apresentado nessa vida, tudo que nós temos ansiedade de ter, de possuir e coisa e tal, se não tiver amor, vai adiantar? Não. Nada. Nada adianta na nossa vida se eu não souber amar. Agora, sabendo que Deus é amor, eu tenho certeza que ao chegar no céu e deparar com Deus, eu olho para a felicidade eterna. Porque Ele é o amor. E o amor, conforme está escrito na carta de São Paulo, ele não tem ciúme, ele não prejudica as pessoas, ele não tem preconceito, ele não faz divisão. Ele gosta da pessoa tal como ela é. E não pensa que Deus não ama o pecador porque Ele ama. E assim como Ele enviou o Filho dele, Ele deu a oportunidade do pecador para redimir do seu pecado, se arrepender. Fiz mesmo, mas eu me arrependo, Pai. Vou prometer para o Senhor que eu não vou fazer mais. Mas a gente é fraco. Vai e torna a fazer. Mas Jesus deixou o sacramento da confissão justamente para isso. Perdoa o pecado. Agora, só que todo pecado deixa um sinal na alma. Então, no nosso juízo particular, nós optamos também. Deus faz a opção para nós, Deus, Jesus, né? Ele olha e vê, esse meu filho pecou muitas vezes, mas se arrependeu. Então que ele passe por um período de purificação, que nós costumamos chamar de purgatório. Lá eu vou purgar o meu pecado, ou seja, apagar tudo que foi impuro na minha vida. A nossa esperança é maior do que tudo. E nós temos esperança de que se eu for para o purgatório, eu vou me salvar. Tem algumas religiões que falam assim, morreu, acabou. Morreu, acabou. Mentira, a nossa alma é imortal. É imortal. E aqueles que estão no purgatório, eles podem se salvar. Eles podem mudar de vida. Como? Através das orações que nós fazemos para os falecidos. Nós não sabemos quem está no céu, com certeza não, só os santos. Mas, por exemplo, eu tenho minha mãe, meu pai, meu marido, meu sogro, minha sogra, meus irmãos, tudo que já foram. Eu posso jurar que eles estão no céu? Ou eles estão no purgatório? Porque todos eles eram muito religiosos, muito amantes de Jesus, mas fizeram pecado, tinham pecado. E se eles passam por purificação? Eu não sei, porque a nossa vida na terra é uma e a nossa vida após a morte é outra. Então é minha obrigação de rezar por aqueles que estão no purgatório, porque eles são salvos, porque eu me lembrei deles. E todo aquele que deixa lembrança é digno de ser lembrado por Deus. Porque aquele que morre e não deixa lembrança é porque foi muito mal. Muito mal. E, no entanto, aquele que ainda recebe as nossas orações, eles são lembrados por Deus. Por quê? Porque tem gente lá que ainda lembra deles. Eles fizeram muitas coisas boas.
Então nós vamos nos purificando e nosso final é no céu. Por isso que muitos, vamos dizer assim, professores de Bíblia, diz que o céu está lotado de gente e que o inferno está vazio. Mas eu não acredito. Eu tenho medo de nós estarmos já beirando a igualdade. Pelo que a gente escuta na televisão, pelo que a gente vê na sociedade, pelo que a gente vê acontecer, a gente sabe que o mal impera. Então nós devemos rezar muito por paz no mundo, pela misericórdia de Deus, que os corações se transformem. Por isso que eu, você, todos somos evangelizadores. Todos nós somos missionários de Jesus. Todos nós que nos aproximamos do altar e comungamos, nos comprometemos com o reino de Deus. Quem sabe um dia a gente consegue, não é? Isso, que Jesus seja tudo em todos. E na última leitura, então, tal como ele é, eu achei aqui na primeira carta de São João, diz assim: caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus. Agora, por enquanto, o veremos como ele é. Então, quando isso acontecer, quando nós estivermos face a face, nós veremos Deus tal como ele é. Maravilhoso, grandioso, poderoso. E rogo a Deus que eu e vocês façamos essa opção por Deus. Aliás, não só neste momento, a partir de agora, na nossa vida, que nós em tudo possamos fazer essa opção por Jesus. E por mais nada e ninguém. Que nada fique no nosso caminho entre nós e o Salvador, entre nós e Deus. Que o nosso querer, o nosso ser, o nosso ter, seja somente Jesus. Porque foi muito penhor, foi um penhor muito grande, foi uma dívida muito grande que ele pagou na cruz, para que nós possamos um dia pertencer ao céu, ao reino que ele preparou para cada um de nós, para que nós possamos ter a vida eterna. Não desprezemos isso. Desde agora já possamos fazer essa opção por Jesus e pelo seu plano de salvação. Assim, eu me despeço aqui, Dilce, com esse pedido, né, de que nós sempre façamos o melhor para Deus, amando os irmãos, como Deus é nossa imagem semelhante, Deus também, o Espírito Santo, habita em cada um dos nossos irmãos, que nós possamos ser um só corpo e um só Espírito. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu também vou me despedindo e vou lembrando para vocês que o mês de agosto é um mês dedicado às vocações. Muitas vezes quando a gente fala em vocação, pensa, ou vai ser padre ou vai ser freira. Não é isso, não. Nós já refletimos sobre vocação e sabemos que cada um de nós é um ser especial, criado por Deus para ajudar a crescer esse mundo na presença de Deus. Todos nós somos missionários. Todos nós que amamos a Deus e procuramos aprender de Jesus a vontade de Deus, nós somos missionários. E não é só missionário na palavra, não. Nós temos que ser missionários no testemunho de vida. Porque não adianta você falar e fizer outra coisa, não é? Aí é falsidade, não chega até Deus. Então, o meu desejo é que cada um de nós seja evangelizador e testemunhas de Jesus Cristo nessa terra. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Que Nossa Senhora seja exemplo para todos nós. São José também. Dois seres que são, assim, muito especial como testemunhas de vida
e como fé, como acreditar em Deus e fazer a vontade de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Não só vocês, mas nós também, né, Flávio? Sim, com certeza. Com todos nós sejamos abençoados e desejados por Deus. E que a gente faça questão de merecer esse desejo de Deus. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau.